Muito boa noite, satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá, esperando o pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pequeno problema técnico aqui. Mônica, tudo bem? Satisfação estar aqui contigo. Satisfação, pessoal, nossa palestrante já está presente. Vamos lá. Rodrigo chegando, Renata. Ô, Oi, Mônica, boa noite. boa noite, tudo bem? Vamos falar contigo. Tudo bem, graças a Deus, que maravilha. Começando nossa live aí, vamos falar sobre transformação para o digital. Uhum. Nem preciso perguntar se você está animada, né? Você está sempre animada. Não, eu estou sempre animada. E esse assunto é um assunto bem assim vasto. A gente pode aí desenvolver há muito tempo. E é interessante, Felipe, eu falar sobre isso, porque há bem pouco tempo, até eu mesma era bem resistente a algumas coisas aí do digital, né? Redes sociais, essa coisa toda. Então, estou animada para falar sobre Muito bom, mano. Legal. Aí o pessoal está chegando, já estamos com Deus, 14 pessoas. Beth, Mazi, um abraço para todo mundo lá do Manjericão. André Ferraz também, eu vi que entrou. O pessoal aí isso. prestigiando, da Tafel. Estou vendo outras empresas aqui participando com a gente. Já 17 pessoas. Está ficando bem legal. Mas assim, Mônica, você falou que tinha resistência a esse tema da transformação e digital. Você ainda vê isso em, em muitas pessoas, desse tipo de resistência? Ou você. Sim, Eu vejo, eu sinceramente assim, a minha resistência estava muito, Felipe, na exposição minha pessoal. Eu tinha muita preocupação de o tempo todo estar ali, não estar vivendo o momento e sim estar querendo postar aquilo que eu estava vivendo, né? E eu achava isso, eu achava que as pessoas usavam as redes sociais, principalmente o Instagram, para poder estar olhando isso. Eu não entendia muito bem. E aí foi interessante que eu fui almoçar com uma amiga minha que está até aí assistindo, e ela brigou comigo. Ela falou: como uma mulher conectada como você, empresária, não está nas redes sociais? Você precisa estar, nem que não seja para postar você, mas para estar acompanhando o que, que o mundo está fazendo, né? E foi interessantíssimo depois disso tudo a minha experiência. legal, muito bom, Mônica. André Cunha chegando aí, Fernando Almeida, lá do Green Fruit, um abraço para todo mundo. Natália, Natália Barreiros, muito bom ter aqui você conosco. Muita gente boa chegando aí, Mônica. Então muita gente Muito legal. amiga aí assistindo, bacana, bacana. Boa noite, Fê, André, Beth, todo mundo aí. Legal. Isso aí. Assim, por que que você então, entende que as empresas e os empreendedores precisam de transformação digital? Então, Felipe, a transformação digital, eu costumo dizer assim que ela é um processo, né? A gente não pode pensar em transformação digital só como eu entendia, como eu me posicionava contra ela. Na verdade, a transformação digital ela é tudo. Ela é a tecnologia que ela integra os processos de uma empresa. Significa a gente repensar tudo o que acontece na nossa empresa. Ela representa uma mudança nossa de pensamento, de comportamento. Hoje, na verdade, eu entendo que a transformação digital, ela posiciona uma empresa. Então, assim, se eu for falar hoje, por exemplo, de transformação digital, o que mais chama a minha atenção é a transformação digital em vendas. A pandemia, que a gente está vivendo aí há 14, vai entrar no 15º mês, ela fez acelerar esse processo todo. Eu entendo que em um ano a gente conseguiu, sei lá, acelerar pelo menos 5 anos de inovações. Eu falo isso porque em 2018, por isso que eu falo que foi ontem que eu era resistente às redes sociais, né? Em 2018, eu fui visitar o Vale do Silício. Fui com alguns empresários e tudo, e tive a oportunidade de conhecer Google, Facebook, Apple, Cisco, Beritz. Naquele momento, tudo que foi apresentado para a gente, Felipe, me parecia assim, não, isso não vai acontecer tão cedo no nosso país. O Brasil não vai receber isso tão cedo. Naquele momento, em 2018, a China já tinha 45% dos seus consumidores nas redes digitais. A China,
o Brasil não representava nem 0,5%. Então eu fiquei pensando, gente, nem 0,5%, todo mundo sabe que transformação digital, eu estou aqui falando para vários empresários, requer investimento, né? Requer que a gente coloque o que eu brinco com a minha turma, dinheirinho na frente, né? Então, como e para que investir em transformação digital, em tanta tecnologia, se o Brasil estava com 0,5% dos seus consumidores no digital? Hoje, com apenas 15 meses, como eu falei, de pandemia, o Brasil já tem uma participação, Felipe, incrível, de 5% dos seus consumidores nessas redes sociais, em digital, em e-commerce, em aplicativo. Significa milhões de brasileiros comprando por essas redes. A gente tem visto um crescimento absurdo dos marketplaces. A gente tem visto integração de canais de venda. A gente tem visto pequenos varejistas, né, que se encontraram fechados durante a pandemia, colocando seus produtos para vender nesses marketplaces. Um exemplo que eu queria falar muito aqui, que é um exemplo que chama muito a minha atenção, eu outro dia estava conversando com uma empresária que está aí nos assistindo também, Magazine Luiza. Magazine Luiza foi uma explosão no momento desse. Ele já estava preparado, né, Felipe? Ele já vinha com o canal dele digital forte e na pandemia ele explodiu. A gente tem exemplos na nossa cidade já de mercados, supermercados, lojas que durante a pandemia não faziam nenhum trabalho de digital, não vendiam por esses canais e hoje estão aí explodindo de vender. Então, assim, hoje eu entendo que a gente tem que estar com a mente muito aberta para tudo isso que vem aí pela frente. Eu assisti uma pesquisa semana passada de uma das marcas que eu represento, uma pesquisa da área de marketing, dizendo assim, que nós temos que estar preparados para os, como é que eles chamaram? Eles chamaram de delivery lovers. Então, assim, a turma que só compra pelo delivery. E aí vem tudo que eu penso sobre o todo da transformação digital. Como é que a gente chega no cliente com esse produto se a gente não tem toda a nossa empresa no processo dela inteira acontecendo de forma tecnológica? Então, por isso eu entendo que hoje a transformação digital é assim, mudança de comportamento, mindset, tem que acontecer ontem dentro de todos nós. Porque o comportamento do consumidor. A gente estamos com uma instabilidade na conexão da Mônica. Opa, voltou. Voltou. Tá ótimo. Ela pode continuar. O mundo digital tem dito. A transformação digital, nós estamos isso mesmo. Isso acontece. E aí a gente tem que pensar, quando eu falo assim da transformação na empresa, a gente tem que pensar até a gente estava conversando sobre isso, né, Felipe? E quais são os pilares? O que é super importante na transformação digital? E aí eu fiquei pensando, o que precisa acontecer para que essa transformação digital, não só em processo dentro da companhia, porque assim, como eu represento franquias, o processo digital assim já é um pouco mais acelerado, né? Então vamos lá, mas como isso dentro de mim tinha que mudar? Como é que eu ia me transformar nessa questão pessoal minha, essa turma aí dos 50 e poucos, que não é tão digital, né? Como eu ia me transformar? Primeira coisa que vem na minha cabeça como pilar, minhas pessoas. A mudança tem que ser humana. A gente tem que treinar as nossas equipes para estarem cada vez mais engajadas em tudo isso, engajada nesses processos. Como ensinar, como treinar, como preparar essas pessoas para todas essas mudanças? Somos nós que temos que fazer isso. Nós, os empresários, nós que queremos essa mudança, a gente tem que preparar a nossa equipe. A gente não pode exigir da equipe que ela já esteja pronta para tudo isso. Então, o primeiro pilar é humano. Vamos dar condições, vamos treinar a equipe, vamos empoderar as equipes, vamos pedir às equipes opiniões, porque muitas transformações acontecem na nossa empresa pelos nossos colaboradores. Então, a gente não pode imaginar que a transformação digital é só tecnologia. Não, é principalmente nossa, porque a tecnologia está ali, mas quem implementa? Nós, os seres humanos, não é isso? Então, assim, o segundo pilar que vem rápido na minha cabeça é a cultura. Falei de treinamento, falei de pessoas, de capacitá-las,
mas como a gente muda a cultura da nossa empresa. Aquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, que é a loja física, a gente abre a porta, a gente tem aquela maneira bacana de cumprimentar o nosso cliente. Como é que a gente agora, nesse mundo digital, como é que a gente vai mudar a cultura da nossa empresa, dos nossos colaboradores? E a terceira, não menos importante, né, como nenhuma nem outra, é a tecnologia. A gente acabou de falar, a internet ficou instável. Então, a tecnologia é o nosso maior parceiro. A primeira delas é a internet. Depois a gente tem que pensar nas ferramentas, né, Felipe? A gente pensa nos aplicativos, a gente pensa no QR Code, a gente pensa nos sites, no e-commerce. Então, depois a tecnologia dá suporte para a gente para essa transformação digital. E aí eu fico pensando, investimento, treinamento, pessoas, tecnologia, cultura. Qual o impacto disso tudo? Eu estava conversando com meu marido, porque a gente fez uma viagem, a gente está no meio dela até na viagem. Você já reparou, Felipe, como o mundo mudou completamente? Que até para a gente se hospedar em algum lugar agora, a gente não liga mais, a gente pega, né, o telefone, a gente começa lá a buscar, a gente vai buscar e rápido você pega um hotel, ele rápido joga no Booking, ou ele joga em outro lugar, que são os marketplaces que eu falei. Então, assim, o mundo mudou, o consumo mudou, você não se hospeda da mesma maneira, você tem novas tecnologias e o consumidor, ele está ali, buscando tudo, né? Então, quando você coloca um hotel, ele vai te levar para o Booking. Ah, não vou viajar mais. Daqui a pouco no teu Instagram aparece várias viagens, vários hotéis, não é isso? Então eu fico pensando, Sim. como aplicar isso no nosso negócio? Como cada um de nós precisa entender quais são os reflexos dessa agressividade tecnológica. O cliente não vai mais escolher a minha loja, Felipe, para ir, ele vai lá para a internet e vai buscar, né? Ele quer uma calça, ele quer um sapato, ele quer uma comida, ele vai buscar e vai aparecendo por posições que a gente sabe. É muito comprido esse assunto, mas a gente sabe que a gente compra posição no Google, a gente é bem posicionado no iFood, a gente é bem posicionado de acordo com o trabalho que cada um faz. Mas quando ele busca, como a gente vai ser a escolha desse cliente? Qual o impacto que toda essa tecnologia tem no nosso negócio? Então, vamos lá. Como a gente vai captar novos clientes diferente do que a gente está acostumado? Antigamente, um sorriso bonito, né, um cumprimento mais afetivo, mais carinhoso, isso fidelizava o cliente, não é isso? E nas redes sociais, como é que a gente fideliza o cliente? Como é que a gente diz para o cliente que a gente tem o melhor produto? Tem uns atrativos que são importantes, que é preço, né? Mas se a pessoa quer aquela marca e ela procura aquela marca, ela vai pelo preço, ela vai pelo local que está vendendo? Não. Ela vai pela praticidade. Ela vai pelo caminho mais fácil. A gente fala hoje sobre jornada do consumidor, né? Se eu tenho a mesma, vou dar um exemplo de um bem fácil, se eu tenho a mesma geladeira em vários lugares, por que eu escolho comprar no Magazine Luiza? Porque a minha jornada como consumidor dentro daquele site, dentro do e-commerce deles, é mais simples. A Apple me chama muita atenção, Felipe, porque a Apple é uma empresa que transpira, respira. Tudo que é tecnologia, a gente lembra da Apple, né? E ela hoje, ela é medida, ou ela mede um vendedor dela, ou ela mede o e-commerce dela, não é pela venda efetiva. É só simplesmente pelo índice que eles chamam de NPS, que é um indicador que mede a experiência do cliente, a jornada do cliente no site, se aquela jornada foi positiva. Ele não mede pela efetiva venda. Nem sempre o cliente compra, mas se a jornada dele foi positiva, ele sabe que ele vai terminar aquela jornada em algum momento numa venda. Então, assim, de novo, é uma mudança total para a gente. A gente, quando entra um cliente na nossa loja, que a gente o cumprimenta, que a gente mostra o produto, a gente cria aquela expectativa de venda, a gente sabe que às vezes ele no final ele fala que volta depois, que vai pensar melhor, mas a gente teve uma super oportunidade de ali mostrar o produto, né? Como é que a gente faz isso pela internet? Sim. Como é que a gente faz isso pelo e-commerce? Como é que a gente fez isso pelas redes sociais? Então, essa é a grande mudança. Essa, para mim, é assim, é aquilo que eu reflito todo dia. Eu fico pensando, qual vai ser o papel da nossa loja física agora? Será que a gente vai precisar, Felipe, de lojas tão grandes?
Se a gente diz, será que a gente vai precisar de uns estoques enormes? Será que a gente vai ter que estar bem posicionado? Será que aquela esquina positiva que traz fluxo de clientes vai fazer a diferença no nosso negócio? Hoje, eu tenho estudado muito sobre isso, viu, Felipe? Muito. E assim, eu tenho visto umas coisas que estão assim muito diferentes do normal. A gente está falando muito agora de uma dark store. Não sei se você já ouviu falar. É uma loja que ela só Que é? entrega. Uma dark store. É uma loja que Ah, só Dark entrega. Store, sim. Isso. Não precisa até Sim. existir. Ela só entrega, ela faz até de comida, né? Até o que não era muito Sim. normal. Ela não precisa estar física, ela vai lá e entrega. Aí eu fico pensando, Uhum. que papel terá a loja física se eu nem vejo o cliente? Como é que eu vou Sim. atrair o meu cliente se eu não vejo mais? Então, essa, para mim, é a grande importância hoje da transformação digital. É a gente conseguir entender que agora o cliente não vem mais até a minha loja. Eu é que tenho que ir até o cliente. E de que forma melhor e mais positiva e mais atrativa a gente pode fazer isso? Conduzir uma transformação digital é muito complicado. Tem empresas que já nascem, né, assim, já com as suas características, né, no digital. São empresas mais novas, ou, como eu falei, as franquias que já nascem mais assim. Mas como conduzir uma transformação digital numa empresa que está começando, por exemplo? Vamos falar na nossa cidade. Existem pequenos empresários na nossa cidade com uma loja só, com o seu cliente certinho. Como esse empresário vai impactar o seu cliente se essa transformação digital está aí tão forte? Se eu vou lá, como eu falei, no Google, procurar um produto e talvez não me direcione para a loja dele. Então, essa implantação, ela é difícil, essa mudança cultural também. E, assim, é investimento, é tempo, é conhecer profundamente o negócio, é saber quem é o teu cliente, que faixa etária você atinge com a sua marca, qual é o perfil do seu cliente. E aí depois a gente identificar, assim, onde eu quero chegar com a minha marca? Aonde eu quero que o meu negócio vá? São processos internos só que eu preciso mudar? Ou eu preciso gerar transformação, talvez de imagem, talvez da logomarca? Então, assim, quais os canais digitais que a gente deve usar? Quais são os meios mais eficientes ou mais eficazes para chegar facilmente ao cliente? Então, essa é a parte mais difícil, viu, Felipe? Essa identificação quando a gente tem o mundo que a gente está acostumado de loja. Eu, por exemplo, adoro loja. Eu gosto mais de loja do que de retaguarda. Então, assim, como olhar o cliente fora da loja e entender que ele é capaz e que eu posso chegar nele para atingir o coração dele, todo o nosso objetivo final, que é vender e tornar nossos negócios mais lucrativos. Legal. Gente, anota aí. As dicas são valiosíssimas, são preciosíssimas. Lembrem dos 3 pilares que ela falou aqui, tá? Que são pessoas, cultura e ferramentas. Depois se procura aí tá no Google, você pesquisa temas inbound marketing, como que isso está trazendo também o que ela falou de uma dica aqui valiosíssima, que é você ir até o cliente, não apenas deixar ele vir até você. Mônica, descobri no início da sua fala que você foi no Vale do Silício, eu também fui. Ah, Fui acho que em 2015. Estou precisando voltar lá. Já tem 6 anos. Fui numa missão também brasileira. Gente, é imperdível. Vale a pena porque você vê realmente o impacto da transformação digital de fato. O que eles estão criando e como eles já estão, às vezes, num passo muito à frente do nosso e se desenvolvem em termos das tecnologias. Mas, assim, a tecnologia é a ponta do iceberg sim. dentro das nossas empresas. O que tem que mudar mesmo é a cultura, são as pessoas, como a Mônica falou, o mindset, nossa programação mental. E eu queria te fazer uma pergunta assim, especialíssima para você. Tá? Você falou de uma maneira muito geral, muito legal, dá para captar para todo mundo, mas uma curiosidade das pessoas. Sim. Como que é a transformação digital e qual que é o impacto que ela traz nos negócios que você gerencia, nos seus empreendimentos? É tudo ramo, vou chamar ramo de delícias. Gente, é Bob's, é Copenhagen. Não vou nem falar muito aqui. É Copenhagen, Domino's,
e Cacau Brasil. Só lugares assim que eu já me perdi algumas vezes. Aqui. Só ramo de delícias, só comida. Tá? A gente não tem como fazer, você como franqueada local, né? Você não vai vender para o Brasil inteiro. Você tem com um raio de atuação. A pandemia trouxe a explosão dos aplicativos. Isso. E quem não estava nesse ramo ou teve dificuldade de entrar, acabou sofrendo mais, de repente não evoluiu como outras empresas. Mas mesmo assim, é um negócio em que você entendeu? Faz o alimento em tempo real, tirando a questão da Cacau Brasil, que é um produto, Uhum. mas os outros todos você tem que fazer. Tá? E na cafeteria da Copenhagen, e na pizzaria, nos bobs todos. Enfim, como é que você entende que você pode conjugar essa entendeu? Essa pluralidade de canais? O digital com o físico que vai continuar. Comida não tem como você fazer o download dela. Como é que você enxerga E, essa dualidade do físico continuar existindo com esse virtual? Felipe, é uma ótima pergunta, né? Uma curiosidade realmente que todo mundo tem. Então, assim, vamos começar por aquilo que é o produto já acabado, que você falou que é a Copenhagen e a Brasil Cacau, excetuando a cafeteria, falando do chocolate. É incrível a participação hoje do que nós temos dos canais, dos marketplaces dentro do nosso negócio. É impressionante como o cliente se adaptou, e olha que o cliente Copenhagen, ele tem uma característica um pouco diferente, né? O Brasil Cacau é um cliente mais jovem, é uma marca mais democrática, mas a Copenhagen é um cliente mais sério, é um cliente que ele remete, quando eu era jovem, quando eu trabalhava em algum lugar, quando eu fui, eu ganhei, eu tinha aquele sabor. E eu tinha a impressão, quando isso tudo começou, que esse cliente não ia entrar no digital de jeito algum. Ele não ia pedir, por exemplo, eu entrego pelo iFood. Ele não ia pedir pelo iFood, ele não ia entrar num aplicativo e pedir e aceitar naquele momento que o motoboy fosse até a casa dele. Até porque ele começou a pedir na pandemia. Então, se na pandemia ele começou a pedir, ele não ia aceitar que uma pessoa fosse lá na casa dele levar. Então, olha a quantidade de passos que eu te falei. Era a mudança, de novo, de cultura, é a mudança, aí nesse caso do meu cliente, que ele ia aceitar não ir na loja, era a minha mudança humana, das minhas funcionárias, que a loja está de porta aberta, ela precisa te receber bem, te anfitrionar e ainda precisa atender, ou aquele que a gente fala que o iFood tem um som singular, ou ela está no WhatsApp, ou ela está no e-commerce. Então, como ela olhar isso tudo e ainda te atender bem no físico? Então, assim, foi o trabalho mais complicado, porque foi a nossa grande novidade, que foi nas lojas de chocolate. A gente conseguia, apesar do produto estar pronto e ser mais tranquilo de entregar, como a gente atender de forma adequada, cortês, com tudo aquilo que a gente aprendeu, com todos os jargões da nossa franquia, pelo digital. Então, esse foi o mais difícil, mas eu vou te dizer que hoje a representatividade é absurda, eu não abro mão de jeito nenhum dessa venda. A Domino's foi mais fácil. A Domino's, vamos dizer assim, é o maior delivery do mundo. A pizza, você já tem a expectativa de quando você pede ela em casa, de você recebê-la com qualidade, né? Porque a massa, a mussarela, a caixa da Domino's é uma caixa diferenciada, a etiqueta, todos vamos dizer assim, atributos da marca para entregar de forma adequada para você. Mas também foi uma explosão, porque eu tinha salão, carry out, que a gente chama, que é o ir buscar, e o delivery. Então, de repente, esses dois canais viraram um só, que era o delivery. Então, a pressão que você acabou de falar de produção, a contratação dos nossos profissionais para entregar, de repente foi assim, bum, mudou de uma hora para outra, cresceu, e a gente, vamos embora, vamos começar, e o cliente com a expectativa de estar recebendo em casa. E o mais interessante, Felipe, esse cliente do delivery, o cliente de casa, ele é muito mais exigente. Porque ele pode pedir em qualquer lugar. Ele está ali buscando, se ele escolheu você, ele quer um diferencial de atendimento. Ele é um cliente exigente, mas é um cliente muito bom. É um cliente que gasta mais. Ele não tem muita preocupação, que a gente fala de ticket médio. Se ele normalmente quando ele pede é porque ele recebeu amigos em casa, recebeu família. Então, essa é uma entrega
também diferenciado. É uma entrega que você tem que ser rápido, eficiente. Eu tenho raio de atuação, eu não posso entregar na cidade inteira. Até isso é uma frustração de muitos clientes. Ah, você não entrega lá em casa. Não posso, porque a gente tem que entregar com qualidade e em função disso existe uma trade indefinida. Aí agora eu vou te falar do Bob's. O Bob's, então, é assim, é um case, porque eu sempre fui contra entregar hambúrguer e principalmente batata frita em qualquer lugar. Porque eu sempre pensei assim, Felipe, qual é a nossa... A gente, Chega muito. entendeu? A gente como comerciante, o que mais a gente quer? Pô, agradar o cliente. A gente quer ser a escolha do Porra, né? Então, assim, como eu vou entregar de forma adequada na sua casa o produto Bob's? Eu estou entregando. Estou entregando, a gente está crescendo muito e aí a gente escolheu uma plataforma que é muito eficiente, que é o iFood. Ela é cara, é uma das coisas que a gente tem reclamado muito e eu fico dizendo que na dificuldade alguém ganha uma oportunidade, né? E o iFood cresceu muito nesse momento e a gente usa o que a gente fala de plataforma full. Então, eles entregam. Por que que eu escolho isso pagando muito mais? Porque eu tenho uma quantidade, eu digo que é uma nuvem de motoboys, eu tenho uma quantidade muito grande. Então, se o Felipe pede, a Mônica pede, o Alexandre pede, o André pede, não precisa ficar aguardando que ele retorne. Pediu, saiu, pediu, saiu, pediu, saiu. Então, esse é o grande diferencial do delivery, é você entregar para o cliente em casa aquilo que ele come lá no nosso balcão. E a gente tem conseguido, está crescente pra caramba. muito bom. Gente, tem muita gente boa chegando aí, entendeu? Marcelo De Paola, da comunicação visual. Temos aí então, o Alexandre Castro. Dá um abraço para o CRC e todos os contadores da cidade. Gente, Renato Fel, estou vendo aqui. Tem mais André Scherer, São José do Vale do Rio Preto aqui presente. Pessoal da região dos Lagos, aqui prestigiando também, estou vendo aqui. Legal. Bastante gente, Mônica, muito legal. Gente, nós estamos fazendo o aquecimento aqui para o nosso Café com Ideias, o primeiro virtual. Segunda-feira, dia 31, como já é uma tradição que todos sabem, o Café com Ideias é sempre na última segunda-feira do mês. Nós estamos criando a coragem de fazer o primeiro Café com Ideias virtual da história. Essa iniciativa não é só da Associação Comercial de Teresópolis. Várias outras, aí do Brasil afora, faziam também o seu Café com Ideias. Nós vamos ser a primeira a fazer virtual. Não vamos fazer feio. Vamos participar, gente. Vamos lá, vai ter um conteúdo maravilhoso. Vamos participar com a gente. Mas, assim, estamos aqui com essa live maravilhosa. Você que chegou agora, assim, eu tenho que confessar que eu nunca fiz uma live salivando tanto. Ela fala, pô, Copenhague. Não, mas eu fico só salivando aqui. Esse intervalinho, quando eu estiver falando, Felipe, pode pedir, que a gente é muito rápido. Vai chegar aí antes de terminar a live. Olha só, vamos fazer aqui um teste agora? Tá. Eu queria fazer isso. Posso pedir aqui, temos um delivery? Vai lá. Aqui agora? 8h30. Chega até antes do final da live? Chega. Pode pedir em qualquer... Então, enquanto a Mônica está respondendo a próxima pergunta, eu vou pedir. Show. Vamos ver se chega aqui. Show. Tá. Tem que chegar aqui no meu home office, no meu escritório. Vamos lá, o pessoal vai trazer para mim aqui. Não, e Felipe... Mas legal, muito bom. Você sabe que eu fiquei muito feliz, assim, estar falando sobre nossos negócios, porque a pessoa fica um pouco... Eu recebo perguntas, assim, eu fiz uma palestra com o Grupo Ipiranga, e uma das perguntas que me fizeram foi o seguinte: Mônica, com tanta experiência em franquia, porque eu estou há 24 anos no ramo, né? Então, assim, por que com tanta experiência em franquia você não abre seu próprio negócio? E aí eu dei uma risada. Eu falei, ué, mas ele é o meu próprio negócio. O fato de ser uma franquia não quer dizer que a gente não tenha os mesmos processos, o mesmo trabalho de uma loja que você criou a marca. É a mesma coisa. Por quê? Você acabou de falar nas marcas que eu represento, eu tenho certeza, o pessoal da região dos Lagos que você falou, existem as mesmas marcas na região dos Lagos que eu represento em Teresópolis, por exemplo. Será que nessas outras cidades ela tem mesma desenvoltura, o mesmo trabalho, a mesma eficiência que a gente está conseguindo atingir em Teresópolis? Será que nessas outras cidades elas são as marcas escolhidas pelo cliente por tudo?
né, por qualidade, por serviço, por limpeza, por agilidade. Então, assim, mesmo sendo franquia, eu moro na cidade de Teresópolis, desde que eu levei a primeira franquia, eu moro em Teresópolis há 21 anos. Então, assim, é muito interessante a gente ter uma franquia que ela tem uma repercussão nacional, uma marca, dentro de uma cidade como Teresópolis. Tem suas particularidades. É muito importante você ir na loja Copenhagen da Mônica. Você está indo na Copenhagen, mas é da Mônica. Eu estou na cidade, eu te ouço, eu entendo o que você precisa. A gente está Uhum. sempre junto com o cliente. Então, assim, é muito bacana essa troca. É muito bacana os desafios da gente estar aí ouvindo o tempo todo. Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui, Marcelo De Paola, que é um parceiro nosso, que eu vivo no pé dele, vão fazer isso, vão fazer aquilo. A turma aí que está assistindo sabe que é um desafio para a gente estar aí com transformação digital na nossa cidade. Legal, Mônica, muito bom. Muito bom. E assim, mediante tudo que você falou aí, em termos de condução dessa transformação, nós temos como conduzir essa transformação, mas entendeu? Qual que é o resultado disso? Que impactos a gente pode, entendeu, esperar quando você faz uma condução da transformação digital? Boa pergunta, Felipe. Muito boa pergunta. Na verdade, quando a gente trabalha bacana a transformação digital, eu vou colocar agora o para dentro e o para fora. Vamos falar o para dentro. Quando você tem uma loja, Uhum. ou você tem um negócio totalmente digital, você tem controles muito assertivos. Se você acaba de comprar um produto em que você integra uma nota fiscal, a gente chama de sincronismo, né? Que você integra uma nota fiscal e que ela entra imediatamente no teu estoque, ali você já resolveu um grande problema, que é um cadastro, por exemplo, inadequado de um produto. Então, se você tem esse controle na entrada, aí no teu ponto de venda, no teu caixa, quando você registra, ele imediatamente baixa no teu estoque, você ganhou outra qualidade no processo. Você sabe o próximo momento de compra, o que você tem que fazer. Por exemplo, se você tem toda a parte sua de precificação no digital, não tem erro. Você pode Uhum. estar. Eu gosto disso porque eu assisti isso lá na Uber Eats e eu fiquei impressionada lá no Vale do Silício, aquelas pessoas trabalhando de casa, trabalhando em pé, sentada, o horário que queria. Então, imagina que o digital traz isso. Quando você tem esse processo dentro da tua empresa, se você tem necessidade de fazer uma nova precificação ou uma nova valorização de imposto, que seja, você pode estar distante e acertar todo o teu sistema por uma base de dados que você tenha, ou até mesmo dentro da loja. Então, para dentro, eu digo que todo o processo da loja, ele fica mais eficiente, ele fica mais assertivo. Você consegue, por exemplo, analisar ticket médio, cliente que você atende, qual é o horário que você mais vende, que você menos vende, qual é o público que está indo lá. Então, você consegue entender o que acontece no teu negócio quando você o tem todo informatizado. Então, isso é uma transformação digital. Aí, se você coloca agora essa transformação digital, o impacto dela para fora, não é muito melhor um cliente? Hoje a gente se sente muito tranquilo quando a gente vai em uma loja e a gente pede um produto e o vendedor imediatamente sabe se aquele produto está ali à disposição, não é? E normalmente Uhum. até não, Sim. né? Ele vai lá e olha, não, eu tenho esse produto no estoque, ou eu tenho em tal loja, eu tenho. Então, para nós consumidores, quando a gente vai numa loja onde ela passou por essa transformação digital, a gente se sente mais seguro, a gente entende que a loja, aquela loja está cuidando melhor da gente. E lá agora eu vou falar mais ainda um passo, que aí já é o cliente na casa dele. Então você imagina o impacto da transformação digital. A gente citou os meus negócios, mas eu posso citar vários. Eu vou falar da turma, por exemplo, do sapato de moda, né? É muito bacana. Uhum. Você entra, por exemplo, na Arezzo, e aí você vai buscar um sapato e você vê a foto daquele sapato no pé da mulher, no pé da pessoa. Você vê como ele veste, ele calça. Quando você entra no Green Fruit, por exemplo, lá no iFood, você vê aquele produto, te remete à loja, você sabe a qualidade que vai ter, aí você vai comprar com assertividade. Então, quando você faz a transformação digital bacana, você dá vida ao que você está colocando. Não é aquelas fotinhas de antigamente, não. Você lembra aquelas fotinhas, Felipe, que a gente olhava assim no digital para comprar, a gente nem sabia se ia ficar bom, não era aquelas fotinhas horrorosas. Ainda tem e-commerce assim.
Eu ia começando a falar com você, entendeu? Então, quando você tem essa Sim, transformação digital bem feita e você tem um aplicativo bacana, que dá, eu digo que dá vida às fotos, ao teu produto, você não tá, eu digo que não está enganando o teu cliente, né? Você bota aquele negócio imenso, entrega aquele negócio pequenininho. Então, assim, quando você porque o cliente você não faz ele para uma vez só. Você concorda? Não faz sim, ser cliente para uma vez. concordo. Então, eu coloco uma coisa assim bem bacana ali na foto e não entrego bem. Então, é o quarto, eu falei o interno para os nossos colaboradores, o cliente lá, o digital e agora a receptividade. O cliente precisa receber em casa aquilo que ele está comprando. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter o cliente fidelizado. Então, esse cliente fidelizado de internet, eu vou te dizer por experiência. Ele volta, ele volta, ele volta, ele volta. São os mais fiéis, é a turma do digital. Legal. Olha, o pessoal está dizendo aqui que o Domino's entrega muito rápido, super rápido, acho que é a mais rápida da cidade. O pessoal da agência Zion aí, deu um abraço para André Valente, para o Ricardo, o pessoal da agência Zion. Entendeu? Bruno Coutinho, difícil, estão engateando ainda. O Zé Ricardo está falando que a live está muito boa. Aí, Mônica, tem bastante gente elogiando aqui, mais gente elogiando aqui a live. Muito bom. Gente, eu não estou vendo muitas perguntas aqui do público hoje. Acho que o pessoal está gostando da tua fala aí, Mônica, sem fazer pergunta. O pessoal está gostando de você falar espontaneamente. Hein? Mas, gente, vamos mandar pergunta aí, tá? Porque, assim, é muito legal a gente ter essa interação em tempo real. É claro que a gente tem. Eu estou cheio de perguntas para fazer, tenho Fazer. aqui muitas dúvidas, muita coisa para perguntar para a Mônica aqui, mas eu também gosto quando o nosso público lá traz o que gostaria de, enfim, de perguntar. Ei, Mônica, assim, o que que você... Interromper. Você falou das agências. Isso é uma coisa importantíssima. Os parceiros que você escolhe para te apoiar e Uhum, te ajudar a entrar nessa jornada digital. Então, assim, se você encontra um parceiro bacana que ele consegue entender, porque a gente falar das nossas empresas é fácil, né, Felipe? Falar da cultura da Dafel é tranquilo. sim, Você consegue explicar toda a tua empresa. Agora, o barato da coisa é a agência, é o teu parceiro entender a sua empresa, entender as suas expectativas e a expectativa do teu cliente. Então, isso é importantíssimo na escolha. A escolha da agência que te assessora, a maneira com que você vai apresentar, você vai aparecer, você vai se comunicar com o seu cliente nas redes sociais, no digital, é importantíssimo. legal. Mônica, uma pergunta aqui que vale um bom dinheiro. Opa! Opa! É o seguinte, que é o seguinte. Você falou aí da necessidade da gente fazer a transformação digital, das ferramentas para isso, dos pilares, de como conduzir. Mas como é que fica a transformação digital e o nosso cenário de varejo, do ramo que você trabalha e outros ramos também, depois da pandemia? Tudo na vida passa, né, gente? Vai acabar, vai passar, né? Por favor, a gente precisa passar desse momento difícil que a gente está vivendo. Vai acabar, vai passar. Depois, até que ponto nós vamos continuar nesse processo? As tendências são irreversíveis, mas entendeu? O que eu estou querendo perguntar é assim, até que ponto aquela pessoa que gostava de ir na tua pizzaria, gostava de tomar um café com várias pessoas, e lá de se encontrar com pessoas, entendeu? Com velhos amigos na cafeteria, a questão da ativação do ponto físico, a experiência, coisa que você não tem no, no, no delivery. Você experimentar, entendeu? Acessar, experienciar vários sentidos, olfato, da audição, você pegar o produto, escolher, circular para uma loja temática bem temas ambientada. Você falou que a gente de repente pode ter que reduzir lojas, fazer menos. Mas até que ponto os clientes vão retornar ao padrão antigo, Uhum. vão continuar nesse padrão, digamos, pandêmico, muito delivery, muita ativação digital, tá? Ou a gente vai chegar no meio termo. E esse meio termo, quanto vai ser mais para um lado ou para o outro? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu vou te passar a minha visão
e de tudo que eu ouço. Eu tenho estudado muito, eu acompanho grandes palestrantes do varejo, acompanho economistas, né, como Ricardo Amorim, que é uma estrela para mim. Então, Uhum. primeiro eu vou falar sobre a minha opinião pessoal e depois a deles, né? A minha pessoal é que quando a gente passar desse momento pandêmico, quando a gente puder ter mais segurança de estar nas ruas, existem coisas que eu acho que a gente nunca mais vai deixar de ter, né? Que é o uso de máscara, o álcool gel, essa coisa da gente sanitizar tudo que chega em casa. Então, isso eu acho que a gente não vai perder. Mas se a gente passar desse momento pandêmico, essa coisa do contágio, eu acho que vai ser uma explosão de consumo nas lojas, vai ser uma explosão de gente na rua. Principalmente naquilo que você acabou de falar. A experiência, o consumo não é mais o consumo, é uma experiência, aquilo que eu falei de jornada. Então, você está num restaurante sentindo o cheirinho, você está ali sentado tomando um café com um amigo, conversando, rindo, isso isso assim, não tem como dizer que não vai voltar a existir. É claro que vai, a gente precisa disso. Eu vou dar um exemplo. Paris, quando ele fechou, na pandemia, no início da pandemia, quando falaram Paris reabriu, para mim foi uma coisa assim insana. Juntou aquelas pessoas todas de novo nas ruas, na mesa, todo mundo bebendo, conversando. Eu falei, gente, vai acontecer tudo de novo. E aconteceu. A Europa fechou de novo, Paris fechou de novo. A gente não vai viver isso. Eu não entendo que vai ser dessa maneira, que vai ser assim a todo mundo. Vai ter um certo receio ainda de muita gente. Mas a gente está precisando disso. Tem amigos meus, queridos, estão aí na live que eu não abraço há muito tempo. Eu quero voltar a fazer isso. E isso é o convívio. Então a gente precisa estar nesses lugares convivendo, a gente precisa estar junto. Vamos falar do consumo comprar. Eu hoje é incrível. Eu entro lá, compro as minhas coisas, vou na internet, tudo mais, roupa, sapato, qualquer, mas é impagável ir nas lojas da nossa cidade, entrar, bater um papo, tomar um café com a Marcinha, sentar com ela, ir lá, sabe, e o Maruém passa e a gente conversa. Não sei nem se as pessoas estão aí, mas é impagável essa experiência que a gente tem, não dá para trocar. Então a gente precisa disso. Então eu entendo que como ser humano, como pessoas que estão acostumadas a uma palavra que a gente não tem mais, que é liberdade, a gente vai naturalmente para a rua. Vai para a rua. Nem que seja para falar, uhul, tô livre, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o consumo vai voltar. Qual é a minha opinião também pessoal sobre o digital equilibrado ao físico? Eu digo assim, Felipe, se eu ficar com 10%, olha como eu cresci no digital, se eu ficar com 10% do cliente que eu conquistei no digital, eu vou já começar, que eu acho que a gente vai estar livre assim em 2022, eu acho que eu já vou começar positiva 2022 versus 2019, que foi meu último ano que eu vivi normal. Não dá para olhar 2020, nem vai dar para olhar 2021. Então, eu acho que eu vou começar positiva em 2 dígitos só com esse grupo de consumidores que eu passei a ter no digital. Aí, assim, Mônica, mas eles vão continuar no digital? Uhum. Muitos deles vão na loja física porque nem me conheciam. Passaram a me conhecer porque eu entreguei na casa deles e foi adequada a maneira que eu entreguei, eles se tornaram fiéis. Então, se 10% desses clientes que eu não tinha continuar sendo meu, eu já estou muito bem. Agora, o que dizem a turma aí palestrante do varejo? E detalhe, eu falei 5% dos brasileiros consumidores em redes digitais. Então, a gente tem 95% que não é desse grupo. Então, a gente saiu de meio para 5%, foi uma grande evolução. Mas tem 95% que ainda prefere físico. Mas a turma que palestra, os economistas, falam um pouquinho diferente disso. Eles não acham que a gente vai voltar a ter o consumo que nós tínhamos antes. Não vamos falar da economia, não é por isso. Não vamos falar que a gente está com retração, não vamos falar nada disso. Vamos falar de hábitos. Eles entendem que essa turma que passou a comprar no delivery, nas redes sociais, entenderam, principalmente os mais jovens, que não gostam muito dessa coisa do contato, né? O mais jovem vai lá, resolve a vida dele, não gosta de perder tempo, né? Então, é uma geração diferente. Então, essa turma aí fidelizou mais. Então, por ter fidelizado mais, eles entendem que hoje está 60-40. Que a gente vai ter que ficar 40% do nosso foco, da nossa loja ativa e não passiva. Como ativa e não passiva? Eu vou ter que ativar meus clientes assim que eu abrir loja. Às vezes até fora do horário.
e que a loja física, não vai precisar ser tão grande, vai precisar ser menor, o que melhora muito para a gente como empresário a questão do CTO, né? A gente passa a ter, se a gente tem menos necessidade de tamanho de loja, a gente tem menos custo. Então, eles estão entendendo 60-40. Eles acham que a gente vai continuar com muito consumo, vamos dizer, no digital, e volta, mas volta mais retraído. Até porque, Felipe, tem muita especulação, né? Ah, essa é a primeira pandemia, depois vem outras, terceira, quarta, quinta onda, daqui a pouco esse vírus foi plantado, não foi plantado. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente estar preparado. A pandemia foi um novo para todos nós. Eu juro para você que no dia 18 de março de 2020, eu sentei na minha cafeteria com 2 empresários, amigos, queridos, que estão aí na live, que a gente sentou e falou, vai fechar. Eu estava em cima da Páscoa. Faltava um mês para a minha Páscoa. Quando eu vi todas as minhas lojas fechadas, eu me desesperei com toda a estrutura que eu tenho já de digital por ser franquia. Eu achei que a gente não fosse recuperar mais nada. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Eu tive parceiros maravilhosos na cidade que me ajudaram muito. O Greenfruit, o Regina, abriram as portas para eu estar ali vendendo, conseguir escoar os meus produtos. Mas depois que passou a Páscoa, eu comecei a entrar na normalidade, vamos lá, e estamos nós aqui. Estamos aqui, vivos e bem. Então, assim, eu acho sim que a gente tem, nesse momento, Felipe, usar a pandemia como um grande, sei lá, um grande professor para a gente. Infelizmente, alguns de nós perdeu, né, alguém, mas estou dizendo em relação à empresa, ao digital, à transformação, eu acredito sim que a gente vai continuar com esses clientes e cada vez a gente tem que estar mais preparado. Legal. Mônica, eu vou usar uma coisa que você falou aqui que eu estava esperando para falar e você falou, assim, acho que foi de uma grande, entendeu, perfeição. Gente, a gente tem opinião, como a Mônica falou, sobre o cenário. Vou usar também o que uma pessoa aqui comentou aqui, José Ricardo, um abraço, vai depender do ramo. Muito bem. Do ramo e digo mais, e da localidade. Vai ter muita variação. Uma coisa é um consumidor lá do centro de São Paulo. Outra coisa é um consumidor aqui do interior, lá do segundo ou terceiro distrito de Teresópolis. Outra coisa é uma pessoa no outro país. Uma coisa é o ramo de supermercado, de farmácia. Outra coisa completamente diferente é o ramo de transporte. E assim vai. Saiba ler o cenário. Acho que a dica que a gente pode dar, e o que a Mônica falou, que eu ia, entendeu, encerrar assim. Esteja preparado. Isso. Porque é o seguinte, se a gente vai ter 60-40, 40-60, 70-30, se tiver que virar totalmente digital, em algum momento, o seu negócio, o seu ramo, pode ser que venha uma disrupção no seu ramo que muitos não esperavam e aconteceu no segmento deles. Se você tem dúvida disso, você pergunta para a locadora, entendeu? De filme. Você pergunta para o ramo de hotel, que vai continuar. Mas o que eles estão vendo com as mudanças? Você pergunta para vários ramos que deixaram de existir. Esteja pronto para você se reinventar rápido, para ter que migrar de plataforma muito rápido, voltar, entendeu, para um fluxo físico maior do que o esperado. Pode acontecer, quando você falou, quando reabrir, pode ser que alguns ramos, algumas localidades, dependendo da cultura local, venha uma enxurrada de pessoas fisicamente. Uhum. Acho que quem pode passar por isso é o ramo de turismo. Sim. Um monte de gente que viajava todo final de semana e se vê 2 anos sem viajar, quando voltar vai querer como se diz, mas e as fortes. Mesmo. Então, esteja preparado. Eu acho que o maior recado que a gente pode ter dessa live aqui, eu vou levar como temos um legado aqui, tá, Mônica? Eu vou levar como um aprendizado, como você falou, que essa pandemia foi, temos um professor, foi um laboratório para muita gente. A gente não sabe lá o que vem por aí. A gente tem que estar, o quê? Preparados. Sempre. Todos nós. Isso. Para qualquer tipo. Nós temos que ser como se está se vivendo, mas antifrágil. Temos que estar prontos para o que der e vier. Eu acho que esse vai ser a grande
a grande então, competência da próxima década, dos próximos 10 anos. Vai ser isso, a capacidade de se reinventar. Porque vai vir mudança por aí. Entendeu? Se a corda esticou muito para alguns lados, certamente ela vai voltar. A gente não sabe esse efeito de elástico como vai ser. Então é o seguinte, vem muita mudança por aí, esteja preparado. Isso mesmo. Mônica, a gente está chegando aqui nos momentos finais, aqui temos mais 7 minutos aqui. Ok. O Instagram nos dá uma limitação de tempo, tá? 1 hora de live. Eu queria te deixar aí à vontade para as considerações finais, o que você gostaria de passar para o público. Fizemos várias perguntas. Se alguém quiser fazer uma perguntinha aí de última hora, também faz rápido, corre aí, tá? E vou deixar você à vontade para fazer essa finalização, como eu falei. Felipe, você falou sobre a leitura do cenário, acho que alguma pessoa que está seguindo aí, que está falando sobre a leitura do cenário, isso é importantíssimo. Eu vou dizer que o que tem de mais importante, de mais caro, dentro de tudo que a gente faz na nossa empresa, é conhecer a loja, conhecer o negócio, está dentro dele. Eu ouço muito a minha equipe, acho que, vamos dizer assim, gente é o que a gente tem de mais caro. Eu tenho vários aí que estão me assistindo, sabem disso. A minha equipe é o meu braço direito, o meu braço esquerdo. Então, eu entendo que nada disso que a gente está fazendo hoje, nada da superação que a gente está vivendo dentro dos nossos negócios, apesar da gente ser brasileiro, resiliente, a gente não desiste nunca, né? Não tem a ver com as redes sociais, nem tem a ver com a internet, nem os meios. Na verdade, isso já estava aí à nossa disposição. Realmente tem a ver com a nossa equipe, com quem está conosco no dia a dia. A equipe é reflexo da gente. Então, se nós estamos abertos para o novo, para a transformação, para a leitura correta do cenário, entender o nosso posicionamento de marca, que eu acho isso muito importante, eu acho que, assim, eu não tenho nada mais para falar sobre, assim, nessa live em relação a esse momento pandêmico, que eu sempre gosto de colocar a transformação digital nesse momento da pandemia, com um super agradecimento. Assim, a cidade de Teresópolis é uma cidade que eu moro, não nasci nela, mas moro há 21 anos, super me abraçou desde que eu cheguei. Eu cheguei com uma marca hoje concorrente, que eu não vou falar o nome, cheguei com uma marca concorrente, fui muito bem abraçada, bem querida. E assim, o bacana, Felipe, é que eu vejo que todos nós tentamos prestigiar o máximo que a gente pode, todos nós. É muito gostoso quando eu vou para um lugar, uma cafeteria, um restaurante, eu faço parceria, não sei se o Renato está aí, com o Burrata, do Renato Beckman, eu ir lá no restaurante dele, cumprimentar o restaurante inteiro, falar com Teresópolis inteiro, ver todo mundo ali interagindo. Então, assim, a cidade de Teresópolis é uma cidade que tem muita coisa para dar para a gente. Muita coisa. A cidade de Teresópolis é uma cidade em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. Então, assim, transformação digital, vamos lá, gente. Eu sei que muita gente tem preocupação, eu às vezes ouço alguma coisa assim que às vezes não me agrada, Felipe. Para você é fácil, olha o teu tamanho. Não é isso, não. É o querer. Então, a minha palavra final é: voltou. Opa, voltou, vamos lá. Então, é isso. Falar. Então, não é o tamanho, Não, é isso aí. não é o seu tamanho, É a disposição. é a disposição, é o querer. O digital é um detalhe, a transformação é que é o principal. E a transformação é dentro da gente. E a gente só faz essa transformação acontecer quando você está aberto para o novo. O mindset. Lembrar sempre dessa palavra, o mindset. Trazer a equipe com você. Obrigada, Felipe, pelo convite. Adorei participar. Muito bom, Mônica. Olha, o pessoal aqui tá amando, tá falando aqui, ó, entendeu? Igor, entendeu? Um abraço aí, irmão, para todo o pessoal aí do CDL, entendeu? Igor, que live maravilhosa, pessoal dizendo grandes empresários, live muito boa. Opa, que pena que tá acabando. Então, gente, se ficou, temos um gostinho bom, segunda-feira nós
nos vemos no Café com Ideias. Eu vou pedir aqui uma coisa aqui. Vamos ver se a Mônica está preparada. Vamos lá. Pô, você É o pediu... seguinte. Pô, Hã? Vamos você ver pediu aqui. alguma Deixa eu coisa? ver aqui esse segredo por enquanto. Mas assim, quem quer fazer um Café com Ideias, ainda esse ano com a Mônica, bota aqui eu nos comentários. Vamos lá, Mônica. Vamos ver assim. Se o povo pedir, não tem jeito. Não vai ter jeito. Opa, escutei o interfone tocando aqui em casa. Acabou de tocar o interfone. Vamos ver o que vai ser aqui? Vamos lá, gente. Bota eu nos comentários aí, tá? Opa, tá saindo aí, Mônica. Tá saindo um monte aí de eu aí, ó. Já tem 3, 4 aí. Fernanda. Gente, muito legal. Gente, vivam a transformação pro digital. Semana que vem, segunda-feira, Café com Ideias. Vinícius Ribeiro, da Drogarias, conceito que está virando Drogarias Brasileiras, um empreendedor serial. Tem mais de 600 lojas conectadas com ele. Mais de 60 empresas, já fundou vários negócios, a Biosupre, o grupo A Mais todo, certamente vai ser um Café com Ideias muito legal. Acompanhe também, a gente vai fazer vários aí nesse ano. Eu não vejo a hora também de voltar o Café com Ideias presencial, mas a gente vai trazer um legado. Olha a transformação digital aí, Mônica. Legal, legal. A gente vai fazer o presencial, mas nunca mais vamos abandonar a transmissão. Para uma pessoa no outro país poder ver o Café com Ideias. No outro lugar, quem estiver viajando vai poder assistir Doravante, com transmissão pelo YouTube, nas redes sociais. Nunca mais vamos deixar isso, hein, gente? E, mesmo que mudem as ferramentas, mesmo que mudem as plataformas, a gente vai fazer sempre também com uma pegada também virtual. Então é o seguinte, gente, vamos participar, curtam, sigam todas as páginas, em todas as mídias sociais da ACIAT, assista o Minuto ACIAT. Toda semana a gente faz um videozinho de 1 minuto, com uma instrução, com uma inspiração, com algo especial para a nossa cidade. Então, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer essa informação circular. É importante. Nós precisamos nos unir nesse momento, apesar do distanciamento social. Nós temos que ter uma união de propósito. Temos que juntos estarmos engajados para a gente virar o jogo. Tá? A gente sair desse momento e verdadeiramente vivermos o que foi dito aqui. Leve isso, entendeu? Essa live vai ficar gravada. Fale para os seus amigos, para as pessoas da empresa que você trabalha, para companheiros empreendedores. É importante que as pessoas se conscientizem da transformação digital. E mais do que isso, muita gente já percebeu que precisa, mas não sabe como. Mônica, ele deu dicas aqui valiosíssimas de como conduzir o processo de transformação para o digital. Também nós vamos gerar conteúdo sobre isso nas próximas lives que a gente vai fazer aqui na página da ACIAT também. Acompanhe no nosso site, no nosso canal no YouTube, certamente vai ter muito conteúdo nesse ramo, tá, gente? Vamos participar. Mônica, muita gratidão mesmo, tá? Muita gratidão mesmo por você ter se disponibilizado, por você ter dedicado um pouco do seu valiosíssimo tempo aí. Você tem vários negócios, eu sei, e muitos aqui sabem também que não é fácil cuidar disso tudo, a gente conduzir esse momento todo. E eu vou começar aqui a me deslocar para ver o que pegou aqui. O interfone trocou, vamos deslocar. Hein? Vamos lá. Tá bom? Estamos encerrando. Gente, Mônica, então já está convidada para fazer um Café com Ideias. Obrigada. Tá? O pessoal aqui colocou, eu. Vamos contar quantos depois, tá? E ver quantos nós temos. Tá? Para a gente fazer um café, entendeu? Com ideias especial. Vamos ver, tá chegando aqui, hein, gente? Em tempo real para vocês, sinto muito, mas eu vou ter que saborear uma pizza da Domino's. E assim vamos terminar. Obrigada. Valeu. Mônica, desafio cumprido. A gente pediu aqui, chegou. Cliquei aqui, Mônica tá na live. Ela não fez nada. Foi tudo no meio digital aqui, canal digital, e chegou. Mônica, meus parabéns. Chegou aqui quentinha, chegou rapidinho. Realmente,
você é um exemplo de transformação para o digital. Eu que o diga. Agora, gente, vamos lá, acompanhe na próxima live e no Café com 10, dia 31. Agora, 9 da noite, sai nas mídias digitais da ASEAT o convite para o Café com 10. Vem participar com a gente. Mônica, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Todo o nosso público aí. Esperamos de vocês nos próximos. Mônica, muita gratidão. Valeu. Beijo, boa noite para todos.